Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Pois é, estou aqui mais um dia, né, para gravar mais um vídeo com vocês. E hoje eu quero falar sobre o Deus que Ele é Pai, o Deus que é Senhor, o Deus que é Mestre, o Deus que nos consolida, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu estava reparando nessa geração, sabe? Óbvio que eu estou sendo tratado em alguns sentidos, principalmente acerca da paternidade, mas eu estava pensando diante de todas essas coisas e o que tem me ocorrido durante esses dias, e Deus ele tem mudado as estruturas de dentro para fora, porque eu tenho muito conhecimento, mas nem sempre eu transmito isso de dentro para fora, mas eu transmito isso às vezes de fora para dentro, de experiências que eu recebi das pessoas. E isso é ruim, porque muitas vezes as pessoas precisam de terapia e a gente que faz terapia. E devido às nossas experiências, a gente avalia a vida das pessoas e se comporta devido às nossas experiências. Mas a palavra de Deus diz para a gente se comportar através de quem Cristo é. E Ele é o verbo vivo, o verbo que se fez carne, né? Imagine ele, ontem eu estava comentando com uma colega minha de trabalho, imagine ele no céu com seu pai, e ele vê tudo isso que está correndo na terra e ele fala, e Jesus Cristo fala para Deus Pai, Pai, eu vou me entregar por eles, eu não quero ser unigênito, porque geralmente o filho que ele é único, quando ele é único, né, ele não quer ser primogênito, e ele quer ser aquele filho único, porque ele é mimado pelo seu pai. E muitas vezes nós somos assim, nós queremos as coisas só para nós e nós transmitimos dores através de nossas vidas e não a cura daquilo que nós estamos nos tornando. Porque nós recebemos de uma maneira certas experiências. Isso é um pouco ruim. Eu tenho ouvido muito falar nessa geração moderna que sim, que ele é o nosso Pai. Mas eu, por muitas experiências, sempre vi Deus também como Senhor, porque muitas vezes eu obedeci, mas eu por trabalhar muito cedo, desde os 13, eu sempre tive regras a ser seguidas e horários a ser cumpridos, e muitas vezes você não tem tanta autonomia, muita voz diante de lugares que você passou. E hoje em dia eu tenho procurado exercer esse dom, sabe? Porque todo mundo serviu para ser líder, nem que for da sua própria casa, mas todo mundo serviu para ser líder de alguma coisa. E eu tava pensando sobre tudo isso, pensando sobre liderança, e Deus tem me falado muito sobre liderança. E o mais importante de tudo é quando a sua casa está consolidada. Porque você pode ter um ótimo emprego, pode ser um ótimo líder, mas você não vai ter experiência, porque quando vir a tempestade, quem vai te acolher é a sua família. E eu estava pensando sobre todas essas coisas e sobre a soberania de Deus. Porque muitas vezes e quando a gente entende o propósito de Deus ser pai, a gente acha que ele vai fazer tudo o que a gente quer. Mas no livro de Tiago, que era um dos versículos de Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que tudo que eu pedi pro Pai dos céus, que a gente pedir para o Senhor, se a gente estiver nele, ele assim o fará. Mas nem sempre a gente está nele. Sábado mesmo eu estava tentando comprar um celular e fazia dias que eu estava com meu celular zoado, só funcionava no carregador. E eu estava muito triste porque eu tinha que depender da minha namorada ou dos meus pais para ainda comprar esse celular. E eu ainda levei um golpe, eu falei em vídeos anteriores aí sobre isso, e eu fiquei muito triste, e o meu celular zoado, e sabe, eu não sou apegado a nada nessa vida, nem a dinheiro, a bem material, eu já fui, hoje, mas uma das minhas características é essa, eu não ser apegado a nada, porque eu preparo a minha mente como um soldado na guerra quando as situações estão difíceis. E eu percebo, começo a olhar, minha mãe me ensina muito isso, sobre olhar para o que o outro está passando. E minhas colegas, né, alguns colegas, que muitos passam muito mais necessidade, mas não é porque os outros passam necessidade que eu não posso ter uma vida em abundância, que eu não posso prosperar, entende? E diante de todas essas coisas eu estava analisando todo esse contexto e percebendo isso nessa geração moderna, nessa geração Nutella que alguns falam. Eu não vejo como Nutella até porque a tecnologia, quem assistiu o Dilema das Redes sabe
que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela melhorou, ela nos ajudou muito como pessoas e nos ajudou como seres humanos, foi resolução de problemas para algumas pessoas. Muitas coisas é limitada, na verdade é ilimitado na internet. Então isso mexe com o nosso psicológico, além das nossas emoções, como pessoas humanas, isso mexe com o nosso psicológico. Então a gente, juventude, aprendeu a ter as coisas muito rápido. E com isso gera uma deficiência. E levando para o lado espiritual, e porque o Senhor conhece a nossa humanidade, eu pedi nesse celular, eu olhei, Senhor, caramba, eu não recebi. Eu vi diversos testemunhos, sabe? Aquilo quando a gente olha e Deus fazendo no nosso próximo e não vê Deus fazendo nas nossas vidas. Mas eu sei que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E eu pensando nessas coisas e nessas situações, eu fiquei triste, fui para a igreja, chegou no culto de jovens, uma moça, ela foi ministrar e ela começou a falar que se você tá triste porque não conseguiu algo, se seu dia foi difícil e tal, é porque você não tá em Jesus. E eu percebi, e um dos meus amigos tem percebido essa minha deficiência. Como eu falei, eu vejo Deus às vezes como Senhor em fazer, e não Ele como um pai que vem me dar as coisas de graça, porque para mim as coisas foram um pouco difíceis, apesar de alguns amigos meus olhar para mim e ver eu como um boyzinho, porque eu tinha um celular e ele não tinha, mas é porque meu tio tinha uma loja de celular, então, enfim. Então, a gente tem que enxergar e ver Deus como aquele Deus que cuida, assim como Ele cuida das aves do céu, dos peixes no mar, Ele cuida da gente também. Mas nem tudo é no nosso tempo. E quando foi na outra semana, eu consegui o celular e tal, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas eu percebo que a minha vida, assim, ela tem sido... Tudo que eu faço é para Ele, e tudo eu penso nele como transformação, sabe? Para edificar pessoas. E eu tava pensando sobre isso, sobre os cristãos, sobre a religião em si. Eu fiz um vídeo anterior sobre a religião, sobre o Deus único. E eu quero agora frisar um pouco no islamismo, no judaísmo, que eu não citei todas as religiões, mas religiões dentro do Brasil. E eu sei que o berço o cristianismo vem do judaísmo, mas a gente não segue as mesmas condutas que ele. Mas o judaísmo em si, a maioria dos judeus, eles são prósperos. E por quê? Porque ele tem princípios tradicionais e familiares. E os islâmicos, quem não acredita na Bíblia é só ver Israel, olha o que está acontecendo em Israel, os palestinos contra os israelitas. Isso é bíblico, porque é os filhos de Abraão, né? É o islamismo, que também vem de um dos filhos de Abraão. E parece que essa cultura do Islã e a Palestina, por não ser regulamentada na ONU, e eles estão lutando pelos direitos dele, a gente percebe que eles parecem que é um pouco mais rebelde, mas porque eles, sabe? Mas isso é histórico, é devido às situações que ocorreram desde o começo, desde de Abraão, enfim, a treta com Isaac, depois a reconciliação e etc. E eu tava vendo uma série do ano passado, do Morgan Freeman. Até havia comentado com meu pai biológico. E depois eu vou deixar o nome aqui pra vocês. E é muito interessante porque ele conhece vários tipos de religiões, né? Ele vai em vários países, em vários lugares. Ele vai numa igreja evangélica, ele vai numa igreja católica, ele vai nas religiões da África. E a gente vê Morgan Freeman como se esse ator ele tivesse sido levantado mesmo mesmo não crendo em Deus, porque ele aparenta crer em Deus nos filmes, mas a gente sabe que ele não crê, ele acredita muito mais na ciência. Enfim, eu não conheço muito bem isso profundamente, são informações rasas, mas é muito legal. Eu não sei se vocês já viram Todo Poderoso, é muito legal esse filme. E eu tava pensando sobre a ousadia que os islâmicos, na verdade, alguns filhos islâmicos radicais, né? Eles se lançam diante de situações e viram homens bombas para serem destruídos e mortos porque eles acreditam que Allah vai salvá-los. E muitos evangélicos cristãos, a gente muitas vezes não faz isso, porque a gente não acredita de fato que vai compensar tudo isso que a gente está fazendo pro nosso próximo. Porque carregar sua cruz, combater os nossos pecados todos os dias, não é fácil como a gente
como muitos pensam, né? Mas, e por isso que muitos estão afastados, porque foram feridos pela religião, feridos pelos homens, enfim. Então que a gente venha começar a focar, porque muitas das pessoas que estão nos trabalhos, tem muitos cristãos que não representam Cristo de verdade, porque tem vergonha de mostrar Cristo de verdade. E também ver Ele como Senhor, não só Pai. A gente tem que ter equilíbrio. Mas diante de todas essas coisas, que a gente possa ter um equilíbrio, possa mostrar Jesus. Eu vejo situações e pessoas do mundo falando sobre o Deus que mata, o Deus que faz isso, o Deus que faz aquilo. Tem uma frase que ultimamente tem falado muito, que é sobre o presidente do Brasil. Eu não digo nem se ele é de direita ou de esquerda, se ele fosse de esquerda eu ia respeitar do mesmo jeito. Mas muito das pessoas falam que ele é genocida, né? E tal. E eu peguei diante dessa frase, eu fiquei observando, eu falei, cara, tudo bem, ele pode ter cometido erros diante de algumas vacinas e tal, mas será mesmo que ele tinha a intenção de querer matar todas essas pessoas? E olha, que nem meu primo falou, eu posso falar de uma pessoa quando ela é viva. A partir do momento que ela morreu, eu não posso falar mais nada. Não posso mais criticá-la por isso. Até porque a morte, muitos pagam em vida, mas muitos pagam quando morrer. Porque todos nós vamos prestar juízo e conta diante do Deus. Porque Jesus, ele é o nosso advogado hoje, mas um dia ele vai ser o nosso juiz. Até porque ele é 3 e 1, é tudo sobre ele, é tudo sobre Cristo. E eu tava pensando sobre essa frase. E, sabe, isso me faz pensar sobre a vida de Davi também, que profetizava e adorava. E ele matou urso, matou leão, ele fez de tudo, sabe, para os pais dele. Quando ele foi ser ungido, o profeta Samuel achava que seria, a princípio, outros irmãos mais fortes, robustos, como nós, às vezes temos certos tipos de preconceitos sobre as pessoas, mas Deus não escolheu Davi, o ruivo, né? E eu amo a história de Davi porque ele profetizou sobre Jesus. Ele, independente dos seus erros, ele pra mim, eu brinco, né, que quando eu chegar no céu eu vou abraçar primeiro a Cristo e depois a Davi. Porque eu amo a história de Davi, um dos reis mais vitoriosos de Israel. E isso também é histórico, por isso eu quero ir para Israel. Então, uma frase que tem estado na minha cabeça não ser Deus para saber de tudo. Tem coisa que a gente não vai saber, que a gente não vai conseguir explicar. Então, que a gente não venha ser Deus para querer saber de tudo. Eu sei que a gente pode usar a lógica, pode usar a ciência, mas também a gente tem que usar a fé. Porque a fé, lá em Hebreus, diz que ela é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Mas também a gente não ser como o diabo, que só julga as pessoas, que julga todos. Porque ser crítico ainda vai, mas julgar as pessoas, o diabo já tem esse papel de fazer o julgamento. Mas no final das contas, quando tiver a fila de bodes e ovelhas, quando as ovelhas forem receber o seu galardão e os bodes forem receber o seu julgamento para ver se eles ainda vão ser salvos ou não, a gente vai ter a gente vai como é que é a palavra? Fugiu a palavra agora. A gente vai ter muita surpresa diante de tudo isso que pode nos ocorrer lá no céu. Então é isso, o que você pode fazer a partir de agora, depois desse vídeo? Primeiro, nunca pregue o inferno, sempre pregue o céu. Nunca pregue algo que você gostaria que a pessoa fosse e julgar ela por quem ela é. Mas pregue as qualidades e os elogios, aquilo que você já quer ver na pessoa. Elogia aquilo que você já quer ver, através do pouquinho. Eu quero deixar um último versículo para vocês, eu vou ler agora. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Isso é a palavra de Jesus, ele deixou isso para nós. Ele sabia dos nossos problemas, sabia o que a gente ia passar. E ele fala sobre isso, que a gente deve confessar diante dos homens, ter orgulho de ser cristão ou dependendo ter fé em Deus. Não precisa ser cristão para você ter fé em Deus, mas que você venha seguir princípios da Bíblia, princípios bíblicos.
E é isso aí. Espero que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilha com seus amigos aí. Fique com Deus, tamo junto. Até logo.